A arma dispara às 12h47 de uma terça-feira, e naquele momento singular, tudo muda. Sangue respinga sobre o mármore branco. O grito de uma mulher congela no meio da respiração. E um homem que ninguém vê, um homem com as mãos marcadas e sapatos gastos, parado no canto de uma sala com parede de vidro, toma uma decisão que ecoará pelo resto de sua vida. Você está prestes a testemunhar algo que a maioria das pessoas nunca verá. Um momento de pura graça, capturado entre batidas do coração. Um momento onde o sacrifício encontra a redenção, onde um homem que perdeu tudo ensina a uma mulher que tem tudo que a única moeda que importa é a conexão humana. Fique comigo. O alarme não soa como você pensaria. Ele soa como silêncio. 4h30 da manhã. E o mundo está preso naquele estado suspenso entre a noite e o ainda não dia. Marcus Thompson está em sua cozinha apertada nos apartamentos Ravenswood, observando o vapor subir de uma panela de mingau. Suas mãos se movem com a precisão de alguém que já realizou esses mesmos movimentos 1000 vezes antes. Os movimentos são pura memória muscular de uma vida diferente. Atrás dele, através das paredes finas como papel, ele pode ouvir a televisão do vizinho. À sua frente, na geladeira, uma fotografia. Marcus aos 32 anos, vestindo roupas cirúrgicas, barbeado, radiante de propósito. Ao lado dele, uma mulher com olhos brilhantes e pele mais escura e um sorriso que sugere que ela acredita no amanhã. Essa mulher era sua esposa. Essa mulher está morta há 5 anos. Seu filho Tyson está sentado à mesa da cozinha, ainda sonolento, com seu projeto de ciências espalhado à sua frente. Um modelo do coração humano, construído com espuma e arame, e o tipo de esperança desesperada que apenas um garoto de 12 anos pode fabricar. Pai, você acha que os jurados vão gostar? A voz de Tyson é pequena, vulnerável. É a voz de uma criança que aprendeu a não esperar que seu pai apareça. Marcus coloca uma tigela de mingau à sua frente. Manteiga de verdade. Açúcar mascavo. Do jeito que sua própria mãe fazia. Do jeito que ele prometeu a si mesmo que faria para seu filho. Eles vão adorar, diz Marcus, e ele realmente acredita nisso com uma ferocidade que às vezes o assusta. Porque você fez com suas próprias mãos. Porque isso significa algo. Tyson olha para seu café da manhã. Ele não faz a pergunta que Marcus pode ouvir de qualquer forma. Você vai estar lá? O telefone de Marcus vibra. Uma mensagem de texto de seu supervisor na Pinnacle Tower. Turno duplo hoje. Um dos funcionários da cozinha ligou dizendo que está doente. O café que ele planejou tomar antes do trabalho está esfriando na bancada. A manhã que ele reservou para ajudar Tyson a refinar sua apresentação se dissolve como açúcar na água. Eu tenho que trabalhar um longo turno hoje, Marcus diz cuidadosamente. Mas vou tentar fazer o... Tyson acena com a cabeça. Ele também não termina a frase. A Pinnacle Tower perfura o horizonte como uma agulha, como uma acusação. 62 andares de aço e vidro e o peso acumulado da ambição humana. Marcus entra pela entrada de serviço às 5h47 da manhã, suas roupas de cozinha já impecáveis em sua embalagem plástica, sua mente já compartimentada no espaço que lhe permite fazer esse trabalho sem se permitir senti-lo. A cozinha do subsolo é uma catedral de aço inoxidável. Fornos industriais que poderiam engolir um carro, refrigeradores walk-in zumbindo com precisão fria, 20 queimadores, 3 estações de lavagem de pratos, e Marcus, movendo-se por este espaço como se o tivesse inventado, porque de certa forma ele o fez. Esta cozinha era um caos há 7 anos. Marcus a reorganizou. Ele trouxe padrões. Ele trouxe consistência. Ele trouxe a mesma precisão cirúrgica que uma vez usou para reparar articulações quebradas para a preparação de alimentos que ninguém importante saberá que ele tocou. Patrícia, sua supervisora, chega às 6h15 com 2 cafés e um aceno de reconhecimento. Reunião de café da manhã executivo às 8h30, ela diz.
Eles querem tudo perfeito. Victoria Ashford está pressionando o acordo Meridian hoje. Grande dinheiro. Maiores apostas. Marcos não responde. Ele simplesmente começa. Croissants que precisam ser verificados quanto à temperatura 3 vezes. Frutas que precisam ser cortadas em ângulos precisos. Ovos que precisam ser cozidos com especificações exatas. Proteínas, carboidratos, apresentação. Tudo calculado, nada desperdiçado, sem margem para erro. Às 7h30 da manhã, o café da manhã está completo. Parece uma disposição de revista. Tem gosto de cuidado. Ninguém vai notar. 60 andares acima, Victoria Ashford está em seu escritório com o tipo de vista que custa vidas. Não literalmente. Metaforicamente. Ela está acordada há 37 horas. Os arquivos da aquisição da Meridian cobrem sua mesa como vítimas de guerra. 2 bilhões de dólares. A fusão da década. A coisa que cimentará seu legado em pedra e aço e relatórios de lucros trimestrais. Ela tem 54 anos. Nunca se casou. Sem filhos. Sem fotografias em sua mesa, exceto uma dela mesma, em pé no pódio quando se tornou CEO, segurando um troféu que ela não consegue mais lembrar de ter ganho. Seu reflexo nas janelas do chão ao teto mostra uma mulher esculpida em obsidiana. Bordas afiadas, sem lugares suaves, sem espaço para misericórdia ou fadiga ou qualquer coisa que possa comprometer a missão. O telefone vibra. Warren Beck, seu CFO, e sua voz carrega o peso da catástrofe. O acordo está comprometido, ele diz. Alguém vazou os termos da aquisição para a Reuters. A história vai ao ar em 4 horas. As ações já estão se movendo. Estamos olhando para uma renegociação maciça ou um colapso completo. A mão de Victoria se aperta no telefone. Quem? Ainda não sabemos. Então descubra, ela diz, e sua voz é a de alguém que aprendeu que a gentileza é uma fraqueza e a misericórdia é um luxo. E quando você os encontrar, quero que sejam destruídos. Ela desliga. A cidade se espalha abaixo dela, indiferente. 8 milhões de pessoas vivendo 8 milhões de vidas, e nenhuma delas importa, exceto aquelas que ela pode controlar. A sala de reuniões no 42º andar se cristaliza em um estado de cerco. 17 executivos, dispostos em torno de uma mesa de vidro preto, todos suspeitando uns dos outros, todos aterrorizados. Victoria está à frente, e ela está vestindo sua armadura. Terno Armani, saltos que custam mais do que o aluguel mensal da maioria das pessoas, cabelo preso tão apertado que faz suas têmporas doerem. Uma pessoa nesta sala vazou informações que nos custaram 400 milhões de dólares, ela diz, com a voz não elevada, o que torna tudo infinitamente pior. Até o final deste dia útil, eu saberei quem é. E eles não existirão mais de forma significativa. Ela coloca uma pasta sobre a mesa. Dentro, registros financeiros, logs de comunicação, filmagens de segurança, registros de telefone, cada e-mail, cada conversa, cada momento que você passou fora deste prédio nas últimas 72 horas. Teremos tudo analisado antes do almoço. A paranoia é visível agora, se espalhando como uma toxina pelo ar. Olhos se movem rapidamente pela mesa. Alianças se formam e se dissolvem em microsegundos. Sandra Wexley, a executiva mais velha presente, tenta falar. Talvez devêssemos envolver investigadores externos, alguém neutro. Os olhos de Victoria se fixam nela. Preciso te adicionar à lista de suspeitos, Sandra. A sala fica muito quieta. Marcos entra na sala de reuniões às 8h23 da manhã com um carrinho rolante carregado de bandejas de prata. Ele é invisível. Esse é seu superpoder, sua maldição. 7 anos se movendo por esses espaços como um fantasma, alguém que existe apenas no sentido funcional, alguém que ninguém vê quando seus olhos estão abertos. Ele coloca os croissants com a reverência de quem coloca relíquias, serve café que vaporiza com a promessa de calor.
Arruma frutas em padrões que sugerem intenção. Cada movimento é econômico. Cada gesto é profissional. Ninguém olha para ele. Ninguém diz obrigado. Ninguém pergunta seu nome. Ele se acostumou tanto a essa anulação que às vezes esquece como é ser notado. Às vezes, não tem certeza se algum dia foi real. Ao sair, ele ouve Victoria falar. Ao meio-dia, quero nomes. Às 15 horas, quero evidências. Até às 17 horas, quero que essa pessoa saia deste prédio sem nada, sem indenização, sem referências, sem futuro. A porta se fecha atrás de Marcos. Ele empurra seu carrinho pelo corredor. Atrás dele, 17 pessoas começam o trabalho de se destruir umas às outras. Às 10h47, Victoria reduziu os suspeitos a 5. Ela construiu sua carreira lendo pessoas como se estivessem escritas em uma língua que apenas ela entende. Ela faz perguntas que parecem inocentes, mas contêm armadilhas. Ela observa as pupilas dele se dilatarem. Ela escuta os espaços entre suas palavras. Às 11h30, ela identificou seu traidor, James Chen, diretor adjunto de estratégia, 13 anos na empresa, 2 filhas. Uma esposa que trabalha para uma organização sem fins lucrativos. No papel, um funcionário modelo. Pessoalmente, agora revelado como um homem cuja esposa tem câncer de ovário em estágio 4 e cujo seguro não cobre o tratamento experimental que pode salvar sua vida. Ele pegou 20 milhões de dólares de um concorrente para financiar o tratamento médico de sua esposa. Victoria o leva para seu escritório sozinha. Quanto? Ela pergunta. James não consegue olhar para ela. 20 milhões. Disseram que era apenas informação de tempo, que ninguém se machucaria, que eu estava ajudando a nivelar um campo de jogo que foi manipulado desde o início. Victoria caminha até a janela. A cidade se estende abaixo, indiferente ao sofrimento humano, indiferente a escolhas impossíveis. Você está demitido. Ela diz em voz baixa, com efeito imediato. Sua rescisão é 0. Sua aposentadoria está perdida. Estou entrando com uma ação civil por violação de dever fiduciário. Você estará falido em 6 meses. James fica em pé, com pernas que mal o sustentam. Minha esposa, ele diz. Ela vai morrer sem esse tratamento. Isso não é minha responsabilidade, Victoria responde, e ela realmente acredita nisso. Ela passou décadas praticando essa crueldade particular. Tornou-se uma segunda natureza. Um reflexo. James sai sem mais uma palavra. Às 12h15 p.m., Tyson está em frente a um painel de 3 juízes na competição de ciências de sua escola. O ginásio está cheio de projetos sobre tudo, desde agricultura sustentável até redes neurais. Seu modelo de coração está em uma mesa, e ele está explicando a função das câmaras com uma precisão que sugere os genes de seu pai, não a carreira de seu pai. Um dos juízes pergunta, se o coração quebra, ele pode se curar? Tyson pensa sobre isso. Ele pensa em seu pai, que nunca perdeu uma apresentação antes, mas que está sempre trabalhando, que está sempre cansado, que às vezes olha para fotografias e fica muito parado. Sim, diz Tyson finalmente. O coração é mais forte do que pensamos. Ele pode quebrar e ainda assim bater. Ele pode ser danificado e ainda funcionar. Ele só precisa de tempo e cuidado e de alguém que acredita que vale a pena salvar. Os juízes fazem anotações. Tyson não vê seu pai na plateia. Seu pai está, exatamente naquele momento, a 3,7 milhas de distância, começando a preparar o almoço para pessoas que não conhecem seu nome. Às 12h43, James Chen está do lado de fora da sala de reuniões no 48º andar. Sua esposa está morrendo. Sua companhia de seguros negou o pedido 4 vezes. O tratamento experimental custa 2.300.000 dólares. Ele não tem mais nada a perder. Ele está segurando algo no bolso do casaco. Algo metálico. Algo que parece ser a única linguagem que Victoria Ashford entenderá. Ele empurra a porta. Dentro, os executivos ainda estão se circulando como tubarões sentindo sangue. Victoria está revisando documentos, preparando a papelada para o processo civil de James, preparando-se para destruí-lo completamente. Ela levanta os olhos quando ele entra.
Segurança, ela diz, nem mesmo surpresa. Remova-o. Mas James já está puxando a arma de sua jaqueta. É velha, não é confiável. Suas mãos tremem tanto que ele mal consegue segurá-la firme. O nome da minha esposa é Melissa, ele diz. Ela tem 49 anos. Estamos casados há 22 anos. Nos conhecemos na faculdade. Ela estava estudando história da arte e eu estava estudando negócios, e de alguma forma nos apaixonamos mesmo assim, o que prova que o universo tem um senso de ironia. A sala está muito quieta agora. O tempo se torna denso. Ela tem câncer de ovário em estágio 4, James continua. Há um tratamento experimental na Suíça, tem uma taxa de sucesso de 67%, custa 2,3 milhões de dólares. Nosso seguro não cobre isso, e eu pedi sua ajuda há 6 meses, e você disse não, que a empresa não poderia subsidiar situações médicas individuais, que isso criaria um mau precedente. Ele levanta a arma. Bem, estou criando um precedente agora, ele diz. E naquele momento, Victoria entende o que ela se tornou. Uma mulher tão comprometida em proteger sua empresa que construiu um sistema que destrói pessoas. Uma mulher que olhou para uma mulher moribunda e viu apenas um passivo. James, ela diz, e sua voz carrega algo inesperado. Delicadeza. O nome da sua esposa é Melissa. Fale-me sobre ela. Mas é tarde demais. A arma se move. Marcos está reabastecendo a jarra de água. É só isso que ele está fazendo. Ele está de pé no canto da sala de reuniões, segurando uma jarra de água gelada, invisível como sempre, quando vê o que está prestes a acontecer. Seu corpo não consulta seu cérebro. Seu corpo lembra o que foi treinado para fazer. 15 anos de escola de cirurgia, 12 anos de medicina de emergência, 7 anos lembrando daquela outra vida, aquela em que ele importava. Ele se move, a arma dispara. A bala atinge seu ombro direito, rasga músculo, tendão e osso, sai com uma velocidade que carrega a força do impulso e da consequência. A dor é extraordinária. A dor é ardente e avassaladora. A dor vale a pena. Ele colide com James com a força de alguém que fez esse cálculo em seus ossos. Como desarmar, como neutralizar, como proteger. Seu corpo protege Victoria. Seu sangue colore o chão de mármore com a cor do sacrifício. James cai. A arma rola para longe, a segurança invade. E Marcos, deitado em um piso caro, observando o quarto girar acima dele, pensa em seu filho. Pensa se Tyson está se apresentando agora. Pensa se seu filho algum dia o perdoará por ter perdido esse momento. Pensa se tudo isso importa. Porque ele salvou alguém. E isso é o que importa. O rosto de Victoria paira acima do dele e ela se transformou. Toda a sua armadura rachada. Todos os seus muros quebrados. Ela parece um ser humano novamente. Por quê? Ela pergunta. Porque, Marcos consegue dizer, o mundo ficando cinza, alguém tinha que fazer. O quarto do hospital cheira a antisséptico e ao fantasma de flores. Marcos acorda e encontra Victoria sentada ao lado de sua cama, com roupas inalteradas, olheiras que sugerem que ela não saiu. Quanto tempo? Ele pergunta. 23 horas. Os médicos disseram que a bala passou a centímetros de tudo que é vital. Você vai se recuperar. Ela se levanta, caminha até a janela, volta com uma pasta. Eu li seu arquivo. Ela diz, não deveria ter feito isso, mas eu fiz. Dentro da pasta, diplomas médicos, certificações cirúrgicas, publicações em revistas de prestígio, uma fotografia de Marcos, 15 anos mais jovem, vestindo roupas cirúrgicas, em frente ao Hospital Mount Sinai. Dr. Marcus Thompson, especialização em ortopedia, 3 bolsas de estudo, uma carreira que terminou em 2018. Por quê? Victoria pergunta. Marcos fecha os olhos. Minha esposa ficou doente, câncer, tipo raro, agressivo. Eu precisava estar presente para ela e para Tyson. A cirurgia não permite isso. Semanas de 60 horas, plantões. Eu perdi o primeiro diagnóstico dela. Eu perdi as discussões sobre o tratamento inicial. Então eu escolhi. Eu escolhi minha família. E sua esposa. Morreu de qualquer forma.
Marcus diz em voz baixa. 5 anos atrás. Mas Tyson ficou com o pai dele. Isso parecia a troca certa. Victoria volta para seu assento. Ela parece devastada de uma maneira que não tem nada a ver com ferimentos físicos. Eu neguei o pedido de assistência financeira do seu colega, ela diz. A esposa dele tem o mesmo câncer que sua esposa teve. Eu disse que era política da empresa, que não podíamos subsidiar situações médicas individuais. Eu sei, Marcus diz. Eu ouvi sobre isso. Como? As pessoas falam, e eu presto atenção nas pessoas. É uma habilidade que você desenvolve quando é invisível. Victoria se levanta, caminha até a porta, volta com um tablet, mostra a ele algo. Sua conta bancária, acessando uma transferência de 2,3 milhões de dólares, marcada para despesas médicas. Eu também estou fazendo mudanças na empresa, ela diz. A partir de amanhã, assistência médica abrangente para todos os funcionários, cobertura para dependentes, serviços de saúde mental, um fundo para funcionários em crise médica. E estou começando uma fundação, a Iniciativa de Acesso Médico Thompson, dedicada a fornecer cuidados para pessoas que ficam à margem. Por que você faria isso? Pergunta Marcus. Porque passei 40 anos sendo excelente nos negócios e terrível em ser humano, responde Victoria. E você acaba de me ensinar, da maneira mais explícita possível, que essas duas coisas não precisam ser a mesma. 3 semanas depois, Marcus está em um pódio na sala de reuniões, vestindo um terno que ainda parece estranho em seu corpo. Ele está apresentando ao conselho sobre a nova iniciativa de saúde. Mas ele não está apenas apresentando fatos, ele está contando uma história. A história de sua esposa, Emily, que teve sonhos interrompidos pelo câncer. A história da esposa de James Chen, Melissa, que agora está em remissão, que está trabalhando com a fundação para ajudar outras pessoas a navegar em sistemas médicos impossíveis. A história de Victoria Ashford, que aprendeu que poder sem compaixão é apenas crueldade disfarçada de linguagem corporativa. A desigualdade na saúde existe porque construímos um sistema que trata os seres humanos como passivos, diz Marcus. Hoje, isso acaba. Todos os funcionários desta empresa terão cobertura abrangente, sem prêmios, sem franquias, sem limites, porque sua vida importa mais do que os lucros trimestrais. Todas as suas vidas importam. O voto é unânime. Às 14h47, Marcus se senta no ginásio e assiste à apresentação de seu filho. Tyson o vê na plateia e seu rosto inteiro se transforma. O sorriso é pura alegria. O tipo de momento que Marcus achou que havia perdido para sempre. Após a apresentação, Tyson corre até ele e o abraça. Você veio, diz Tyson. Você realmente veio. Eu sempre estarei aqui, responde Marcus. Eu prometo. E ele fala isso com o peso de alguém que aprendeu que promessas são a única moeda que realmente tem valor. 3 meses depois, em uma noite que tem gosto de possibilidade, Victoria e Marcus estão sentados em uma varanda com vista para a cidade. Ela está segurando a mão dele. Tyson está dormindo dentro após um dia que incluiu lição de casa, sorvete e o tipo de alegria casual que só acontece quando uma família está se formando. Eu estive pensando sobre o que você disse. Victoria começa. Sobre escolher, sobre sacrifício, sobre o que importa. E? Marcus pergunta. E eu quero escolher algo diferente, ela diz. Eu quero escolher você. E Tyson. Eu quero escolher construir uma vida com vocês dois, se vocês me deixarem. Marcus sente algo se acomodar em seu peito, algo que estava quebrado há 5 anos, ameaçando começar a se curar. Essa é uma grande escolha, ele diz. As melhores escolhas geralmente são, Victoria responde. 1 ano depois, o apartamento na cobertura não é mais um lugar de exibição, é um lar. Fotografias adornam as prateleiras. As obras de arte de Tyson cobrem a geladeira. Tênis na porta. O som da vida sendo vivida plenamente. Marcus e Victoria estão na varanda, observando o pôr do sol pintar o céu em tons de ouro e âmbar e a cor da esperança. Às vezes eu penso sobre aquele momento, Victoria diz. A bala, James com a arma.
E eu percebo que tudo pelo que trabalhei, os bilhões, o poder, o respeito, não significou nada até você me mostrar o que realmente importa. O que importa? Marcos pergunta, embora saiba a resposta. Isto, Victoria diz apertando sua mão. Você, Tyson, a fundação que estamos construindo, as vidas que estamos salvando, o fato de eu poder voltar para você todas as noites. Eles ficam em silêncio enquanto a cidade se transforma abaixo deles. 8 milhões de vidas, cada uma buscando significado, cada uma esperando encontrar conexão. E aqui, neste balcão, duas pessoas que nunca deveriam se encontrar, se encontraram. Um cirurgião que se tornou zelador e ensinou a um CEO que a medida de uma vida não é o que você conquista, mas quem você se torna quando escolhe ser corajoso. A cicatriz da bala no ombro de Marcos desbotou para uma fina linha branca, quase invisível agora. Mas ela sempre estará lá. Um lembrete permanente de que às vezes o menor ato de coragem cria a maior transformação. Que às vezes um homem que ninguém vê salva uma mulher com tudo. E ao fazer isso, salva a si mesmo. E ensina ao mundo que a graça, quando aparece, é mais poderosa do que qualquer arma, mais transformadora do que qualquer posição, mais valiosa do que qualquer quantia de dinheiro. O zelador se tornou o herói. O CEO se tornou humano. E uma família nasceu do sacrifício, envolta em graça, e entregue no momento entre batimentos cardíacos, quando uma pessoa decidiu que a vida de outra importava mais do que sua própria sobrevivência. Foi isso que aconteceu a seguir, e mudou tudo.